Vamos continuar com os cultos aqui. Tem uma turminha que vai ficar, que não vai poder ir no retiro. Então nós vamos ter os nossos cultos normalmente na sexta-feira e no domingo pela manhã. Amém? E amados, quero agradecer muito mesmo aos irmãos aí que estão se desdobrando, sabe, a trabalhar, tantos professores, em nome de Jesus, os diáconos desta casa, o pessoal que preparou um lanchinho lá abençoado pra gente todo domingo pela manhã. Amém. Gente, esse trabalho é essencial. Amém? A igreja é um organismo vivo. E aí, como do mesmo jeito que nós temos aqui o nosso corpo, né, o estômago, o rim, cada um faz uma coisa, né, os ossos, assim também na casa do Senhor tudo funciona porque você tem colaborado, porque você tem feito. Amém? Graças a Deus. Abram suas Bíblias comigo, por favor. Em Mateus capítulo 3, eu mencionei, né, que nós vamos falar sobre esse personagem tão, de uma certa forma, até antagonista do seu tempo, da sua época, mas ele veio para marcar um tempo específico. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Diz o seguinte: naqueles dias, glória a Deus, acho interessante que as coisas de Deus são assim, né? Não é antes, não é depois, é na hora certa. Como diz lá, Jesus veio à plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, na hora certa, quem surge? João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele, ou seja, João Batista é ele, que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de carneiro, de pele de carneiro, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. Até aí. Queridos, você que talvez não conheça a história desse homem, eu quero aqui te dar uma introdução sobre João Batista. O pai dele se chamava Zacarias e a mãe Isabel. Eles eram um casal da tribo de Levi, idosos, como diz ali, Isabel era estéril. E em um determinado momento, quando Zacarias, o pai de João Batista, servia no templo, e aí que está a necessidade, né? A gente, muitas vezes, por causa das nossas lutas, a gente fica desanimado e às vezes fica pesaroso, alguma coisa até na igreja que às vezes não te agrada, né? Você fica lá com o coração fechado e se afasta, sabe? Se esfria. E aí a gente vê um homem como Zacarias, que mesmo diante da vergonha, porque se não ter filho na época era uma vergonha, ele decide continuar servindo. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. E aí, queridos, na hora que Zacarias estava lá servindo, o que aparece? Como diz, de repente, um anjo. E esse anjo desce, fala com Zacarias, fala assim: ó, você vai ter um filho, Isabel, sua esposa, vai engravidar. E aí naquela hora ele fica todo, o coração se agita, ele duvida, e aí ele fica mudo. Interessante, né? Até o dia que o menino nasce e é apresentado no templo depois de 8 dias. Então, João Batista veio nesse ambiente diferente, nesse ambiente de milagre. E aqui, queridos, quando a mãe de João Batista estava grávida, quando ela estava com 6 meses de gravidez, de repente aparece na casa dele, quem? Na casa de Isabel e Zacarias, quem? Uma parente. Alguns falam que é uma prima, outros falam que é uma sobrinha, mas uma parente. E essa parente quem é? É a menina, é a adolescente Maria.
mãe de Jesus. Ela aparece logo depois que o anjo também anuncia a Maria, mesmo ela sendo virgem, ela vai conceber. E o que ela vai conceber é o Messias. E aí Maria, já carregando Jesus ali no seu ventre, vai para a casa da sua parenta Isabel. E aí na hora que Maria está chegando, Isabel diz o seguinte: olha, o meu filho, o meu bebê aqui pulou, se agitou de alegria, porque a mãe do meu Senhor veio me visitar. Então, João Batista, ele já vem com toda essa sensibilidade espiritual. E consciente, ele nasce consciente do propósito. Ele nasce consciente que ele tem um objetivo. E é interessante, antes de eu continuar falando sobre a pessoa de João Batista, eu quero mencionar a missão dele. E a missão dele não era uma missão fácil. A missão dele era de proclamar um arrependimento. E arrependimento, queridos, não é uma coisa que é muito confortável. E a palavra dele, a pregação dele, né, em vez de elaborada, sabe, como diz, né, com todos os parâmetros da homilética, introdução, corpo, conclusão, a mensagem dele era uma frase só, a pregação dele era uma frase só: arrependei-vos, pois é chegado, pois está chegando o reino de Deus, ele está próximo. E aqui, diante do reino de Deus, o que é reino, queridos? Às vezes é chamado reino de Deus, às vezes é chamado reino dos céus, mas essa expressão é uma coisa só. E ela aparece só nesse evangelho de Mateus aqui 30 vezes. E aí o reino, o que é o reino? É algo que desce do céu. Ou seja, um pedaço do céu decide descer na terra. E esse reino, ele tem agora um legislador. E esse legislador desce também na terra, lá através do ventre de Maria, para o quê? Para conduzir, para legislar. E aqui, queridos, a gente entende o seguinte: ao mesmo tempo que o reino se manifesta na terra, o reino não é da terra. Então, quando você entra por esse caminho do reino, você tem que entender que você está na terra, mas você não é da terra. E esse reino tem um ingresso para entrar. Diga comigo, um ingresso. E qual que é esse ingresso? O arrependimento. Então, João Batista veio para pregar o arrependimento. E Jesus veio para trazer as boas novas. Você entende a sequência aqui? Então, primeiro a gente vê o arrependimento e em seguida as boas novas. Às vezes nós queremos sim usufruir, receber, ouvir das boas novas, sem antes passar por esse processo de arrependimento. E muita gente confunde arrependimento com remorso. Remorso é quando você faz alguma coisa errada e aí, né, de repente você é descoberto e vem aquela vergonha. E arrependimento não é necessariamente uma vergonha, não. Arrependimento é uma certeza que se você pudesse voltar atrás, voltar no tempo, você teria feito uma coisa diferente. E além disso, o arrependimento, ele é um conceito de pensar-se diferente a respeito de uma situação, a respeito de algo que se passou. No arrependimento genuíno dos nossos pecados, queridos, está um coração contrito, como diz o salmista, um coração quebrantado, um coração disposto a fazer: olha, não pude fazer tudo diferente, não posso voltar atrás, mas desse momento em diante, minha vida é mudada. Então, vidas de pessoas são mudadas por causa de uma decisão. E aí, na hora que a gente pensa nesse contexto do arrependimento, nós pensamos simplesmente do pecador, ou seja, daquele que está envolvido no mundo, se achega à presença de Deus, deixando, por exemplo, as drogas, deixando a bebida, deixando a fornicação, deixando o adultério. Mas, queridos, o arrependimento não é só para este pecador. O arrependimento somos nós,
santos que buscam fugir do pecado. Porque talvez você não bebe mais, você não fuma, mas você critica. A língua não cabe dentro da boca, porque olha, gente, nós que somos crentes, nossa, a gente é bom para criticar. A gente é bom para julgar. E aí o Senhor lembra assim, olha, antes de apontar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave, tira o galho dos seus olhos. E aí, queridos, arrependimento também precisa estar no meu meio e no seu meio. Porque todos nós somos pecadores. E aí a gente entende que encontrar-se com Deus não é somente um conjunto de tradições, um conjunto de situações, mas é sempre ter, como a gente cantou agora há pouco, um coração sincero, um coração aberto para fazer genuínas mudanças na forma de pensar e na forma de agir. Então arrependimento é para hoje, arrependimento é para agora, arrependimento é para você que já conhece Jesus. E aí, queridos, diante disso, você entendendo que Jesus veio para trazer as boas novas, mas João Batista veio antes para preparar o caminho para ele, através, ensinando a respeito do arrependimento, eu gostaria de mencionar aqui 4 qualidades desse homem, que era tão duro, tão severo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de mencionar a respeito de João Batista está aqui no versículo 3. Olha aí para a sua Bíblia. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama do deserto. Então Isaías, lá atrás, já tinha profetizado a respeito de João. E João entendia que essa palavra era para ele. Tanto que lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 34, eles questionam: quem é você? O que você veio fazer? E aí ele responde: eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou preparando um caminho para que o Senhor ande, para que o Salvador, para que o Messias caminhe e anuncie as boas novas. Então João Batista tinha consciência de quem ele era em Deus. E agora eu pergunto, você tem consciência de quem você é em Deus? Glória a Deus. Você tem consciência que você foi chamado para servir, que você foi chamado com um propósito, que você foi chamado para obedecer. E a obediência, queridos, escute bem o que eu vou falar. A obediência, muitas vezes, ela é cega. Eu vou falar para vocês, a grande maioria das vezes. A obediência a Deus, ela é cega. Nós não sabemos, nós não entendemos porque muitas vezes estamos obedecendo. A gente deve simplesmente fazer. Só faz. Eu gosto muito do slogan da Nike. E aí, se você já me acompanha um tempo, você já me ouviu falar algumas vezes sobre isso. Então, esse caminhar no Senhor é igual o slogan da Nike. Just do it. Só faz. Resumindo, só faz. Não questiona, como diz, né? Não fique preso aos seus próprios sentimentos, porque na grande maioria das vezes, olha o que eu estou dizendo, a obediência inicialmente ela começa com algo amargo, sabe? Tanto que o profeta menciona o seguinte: quando ele foi engolir a palavra, quando ele foi engolir o rolo, na boca dele era amargo, mas na hora que desceu se tornou doce como mel. Então, queridos, quando nós colocamos na boca, ou seja, quando nós começamos a deglutir, a mastigar a obediência, queridos, ela não vai te parecer confortável. Mas na hora que ela desce, na hora que você engole, ou seja, na hora que você aceita, diga comigo, aceita. Na hora que você aceita isso aqui, do jeito que está, do jeito que está escrito, no seu ventre, ou seja, no seu coração, na sua alma, vai fazer com que você sinta bem, ou seja, vai se tornar doce como mel. Glória a Deus. E aqui, queridos, eu quero que você abra comigo lá no Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos ler aí um trechinho aí do versículo 13 e 14. Salmo 139. Dá glória a Deus aí quando eu me vou. Glória a Deus.
Salmo 139, o que diz? Ele diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer... Oh, perdão, gente, eu estou lendo o versículo de baixo. Eu vou citar isso também, que é Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. E aí o Salmo 139, que foi o que eu pedi para você abrir, diz o seguinte: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então você foi feito, você foi criado para um propósito. Você foi feito, você foi criado com objetivo. E você foi feito de forma intencional. Aí às vezes a gente começa a olhar a nossa história, né? Ah, mas a minha mãe não queria engravidar. Ah, mas meu pai não aceitou quando minha mãe engravidava. Foi uma confusão tremenda lá em casa. Ah, minha mãe tentou abortar. Sabe, a gente entra nessas histórias, a gente começa a conhecer como é que foi ali o começo, né, a concepção de nossas vidas. E de repente a gente olha que a gente veio de paraquedas nessa terra. Ou às vezes nós achamos, queridos, que nós estamos incomodando por vir à terra. Sabe, sim, você sente muitas vezes desajustado. Você sente muitas vezes que parece que você não encaixa. E eu quero dizer para você, você encaixa sim. Você encaixa sim, porque você foi feito de maneira intencional. Deus te criou, você não é um acidente. E isso aponta diretamente para a individualidade a qual Deus te trata. Deus te trata de forma individual, de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com a multiforme, ou seja, as diferentes formas da graça dele. E aqui, queridos, a gente vai entendendo que João sabia quem ele era. Então, quando nós sabemos quem nós somos, a gente não se importa com determinadas coisas. A gente não se importa com determinados fracassos ou mesmo julgamentos, porque você sabe quem você é. Não diferente de Jesus. Lá em João capítulo 13, quando ele começa o processo da última noite dele, lá no comecinho, nos primeiros versículos, diz o seguinte, que ele, né, tirou o manto, ele se cingiu com uma toalha e começou a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. E aí o versículo fala assim, olha, Jesus começou a fazer isso e fez isso porque ele sabia quem ele era, e que ele era de Deus, e que ele haveria de voltar para Deus. Então o mestre não se importou com a vergonha, não se importou com colocar-se como menor, porque aí a gente sabe que quem lavava os pés naquela época era só o escravo, e o escravo, o menor escravo da casa, o mais desprezível da casa. E Jesus se coloca na posição dessa pessoa, e ele não se importa porque ele sabe quem ele é. João, ele mostrou outra coisa dentro do seu ministério. E esse é o segundo ponto que eu estou dizendo. E é um ponto assim muito simples a gente compreender. Ele demonstrou o amor de Deus, que haveria de descer na forma de Jesus para morrer e para ressuscitar depois ao terceiro dia por amor a mim e você. Ele mostrou isso através de severidade e através de verdade. Tanto que em um determinado momento, quando ele estava ministrando, ele virou para um grupo de pessoas, no caso era um grupo de fariseus, de doutores da lei, e ele chamou assim, olha, raça de víboras. O que é isso? Raça de cobra venenosa. Então, a pregação dele era severa. A pregação dele era verdadeira. Só que eu quero dizer para você, nem sempre nós estamos dispostos a ouvir a verdade. Sabia? Nem sempre. A gente não está disposto a ouvir a verdade. Eu posso falar na minha posição de pastora, muitas vezes, né, eu preciso falar a verdade para alguém, e aí eu tenho que, às vezes, como eu conheço a pessoa, eu tenho que ir pelas beiradas, falar assim, fulaninho, não é assim. Tem que ir pisando em ovos até chegar ao ponto, olha, desse jeito, né? Eu tenho que fazer isso, fazer esse exercício. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos vasos não são vasos de honra.
Não são vasos que estão preparados para conter o Espírito Santo, ou seja, um povo que é flexível. Infelizmente, grande parte das pessoas tem as suas próprias convicções e acha que Jesus ou acha que a igreja tem que encaixar-se dentro das suas convicções. Em vez de entender é que a gente precisa se encaixar naquilo que o Senhor quer que a gente seja. Não é você que dita, é Deus que já ditou, já está pronto, já está feito. E aqui, queridos, a outra coisa que eu quero mencionar, olha comigo aí no verso 4, volta aí. Perdão, verso 4, não está certo. Verso 4 de Mateus 3. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. Isso fala muito a respeito da vida dele. Porque quando você fala a verdade, você tem que estar preparado para receber um feedback. Você tem que estar preparado para receber uma reação. E nem sempre essa reação vai ser uma reação boa, vai ser uma reação cômoda. Hoje o mundo, queridos, está cheio de sensibilidade. Nós viramos, infelizmente, um bando de gente de casquinha de ovo. Ah, amados, olha, não me sinto confortável, não me sinto bem. Irmão, sentir não está no seu lugar. Você não pode sentir, você tem que viver. Aleluia. E viver o Evangelho. Sentir, queridos, a gente sente um monte de coisa. Sabe? Vontade de assistir, vontade de matar um. Quem é que tem vontade de matar um de vez em quando? Eu tenho. Oh, glória! Gente, de vez em quando eu tenho vontade. Vocês, pastora, mas você é tão calma. Irmãos, é porque o Espírito Santo me controla. Porque eu não sou um docinho de porco. Minha natureza é ruim. Que dói. Vontade de matar um, gente, pior que eu acho que eu tenho coragem. De verdade. Você vê, querido, de verdade. Tá ali, tá lá minha filha, né? Meu genro olhando assim pra ele. Tá com o seu? É, Gabriel, sai da mira, hein? Ai, queridos, mas a nossa natureza é desse jeito. E aí a gente tem que se encaixar no molde do Espírito Santo, ser flexível. E aí, queridos, a gente vive neste mundo onde, sabe, onde as pessoas se sentem desconfortáveis, se ofendem por qualquer coisa. Gente, eu aprendi esses dias, eu não sabia que essa regra existia. Uma regra, como diz, não falada, né? Mas que na verdade é falada. Quando você manda uma mensagem para alguém, para não parecer rude, você tem que mandar um emoji do coração no final. Gente, eu não sabia. Porque eu mando uns coraçãozinhos, umas florzinhas, sorrisinhos, mas não sabia que isso era obrigatório, gente. Por quê? Aí fiquei sabendo, olha não, porque se você mandar só uma mensagem escrita, a pessoa vai parecer que você tá brava. A pessoa vai parecer que você não tá, como diz, né? Tá falando alguma coisa de uma forma rude. Que é isso, gente? Vamos parar de ser sensível demais. Pelo poder que é no sangue de Jesus. Que você seja igual João Batista. Tenha uma couraça aí na sua frente. Efésios capítulo 6, verso 10. Olha, vestimos com a couraça da justiça. Essa roupa aqui que João Batista vestia era feita de pele, né? De camelo. Queridos, a pele de camelo é tão grossa, tão forte, que é o que é usado. Era usado pelos nômades, pelos beduínos que viviam no deserto, para fazer tenda. Então ele usava uma roupa que na verdade era de fazer tenda. É como se a gente usasse aí, em vez desse tecido aqui, né? Bonitinho, flexível, né? Que é no meu caso aqui é um jeans bem flexívelzinho. Eu usasse agora como roupa uma lona grossa, daquelas que cobrem caminhão. Era isso que João Batista usava. Mas ele sabia que aquela casca grossa dele, se assim a gente pode dizer, no bom sentido. Gente, estou falando casca grossa no bom sentido, viu? Não estou aqui apoiando o povo virado, tá? Pelo poder, pelo sangue de Jesus, não seja esses. Mas aquela casca grossa que ele tinha, na verdade, que eles eram uma proteção, porque ele vivia num lugar inóspito chamado deserto. E é outro lugar que a gente não quer estar, né?
primeiro versículo aí que a gente leu, fala assim, olha, chegou João Batista pregando no deserto da Judéia, no sul ali de Israel, distante de Jerusalém. Em vez de ele estar lá em Jerusalém, né, o local do vucu-vucu, vamos dizer assim, né, o local de fluxo de pessoas, ele desceu para o deserto. E aí, queridos, ali ele usava essa roupa para se proteger. Mas eu quero aqui fazer só uma menção. Deserto é lugar de passagem, amém? Amém. Eu sempre prego isso aqui na igreja. Isso aí foi algo que o Senhor me deu. E é sempre que eu falo, sempre menciono isso aqui. Deserto é lugar de passagem. Mas não pense que porque você está no deserto, que Deus não vai falar com você. Exatamente o contrário. Muitas vezes é no deserto que Deus realmente se apresenta. Glória a Deus. Foi assim com Elias, foi assim com o povo lá de Israel, lá no deserto. Foi assim também com o próprio Senhor Jesus. E aqui de novo é no caso com João Batista. Ele estava no deserto. E aí deserto ele fala justamente de enfrentar situações difíceis. E aí quando a gente começa a enfrentar situações difíceis, eu vou começar a citar algumas aqui daqui a pouco, a gente faz o quê? A gente se torna uma pessoa que dá muito valor aos próprios sentimentos, às próprias inseguranças. E acabamos projetando isso no outro. Então aquilo que eu sou, eu projeto no outro. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, sei lá, como eu falei de ira agora há pouco, né? Eu sou uma pessoa irada, sou uma pessoa qualquer coisa, como diz por aí, de pavio curto. E aí o que acontece? Eu estouro qualquer coisa. Mas quando estoura comigo, aí eu culpo o outro. Tá vendo que você não tem paciência? Tá vendo que você não gosta de mim? Tá vendo que você não me ama? Entendeu? Aceite assim, às vezes projeta no outro aquilo que a gente é. E aqui, queridos, o nosso amado João Batista, ele começa a ensinar uma qualidade que nós precisamos ter, tão falada nos dias de hoje, a chamada resiliência. Olha só, a doutora Ann Masten, ela foi uma pesquisadora em psicologia e foi quem começou esse nome, né, essa qualidade chamada resiliência lá em 2001. Antes de 2001 você não ouvia falar nisso. Vamos falar assim, foi ela que inventou. E aí, queridos, resiliência nada mais que é o quê? É uma capacidade psicológica de enfrentar, adaptar-se e principalmente recuperar-se. Então, a resiliência, diga comigo, enfrenta, adapta e se recupera. Porque muitas vezes a gente até enfrenta os desafios, mas a gente sai dali arrasado. E nunca mais é a mesma pessoa. Ou nunca mais se torna uma boa pessoa, não evolui, pelo contrário, decresce, anda para trás. E aí, as dificuldades têm que fazer com que você saia mais forte delas. Isso que é resiliência. Mas aqui, queridos, eu quero dizer para você, antes de 2001, ou melhor dizendo, lá nos séculos, por volta do século 60, depois de Cristo, mais ou menos ali, olha só, surgiu um apóstolo muito cheio de Deus, que na prisão escreveu uma carta super alegre, super cheia de gratidão a um povo que estava numa igreja de uma cidade chamada Filipos. E aí é esse texto que eu quero que você abra, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo é um versículo que acompanha-me na minha vida. Filipenses 4, 12. Se você for ler o capítulo 4 inteiro, te recomendo. Presta um pouquinho de atenção aí na fala de apóstolo Paulo, que é o final dessa carta aí. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação. Vai me falar se isso não é resiliência. E aí, continuando, o apóstolo Paulo diz o seguinte: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia.
Então, esse versículo que a gente cita, até aqui na igreja, nós citamos sempre no final do nosso culto, um dos versículos que a gente cita, tudo posso naquele que me fortalece, é o que, queridos? É a capacidade, a graça, que é a capacidade que Deus dá para você enfrentar os desafios, adaptar-se a esses desafios. Então, para de ficar falando, ai, porque a vida há 10 anos era boa. Ah, porque quando eu estava lá no Brasil era bom demais. Irmão, em nome de Jesus, se adapta. Aleluia. Irmãos, lá no Brasil, sabe o que eu era? Vamos falar a nível de trabalho. Sabe o que eu era, queridos? Eu era, olha só onde era. O que eu era? Eu trabalhava na parte gerencial da Secretaria de Saúde da minha cidade. Eu mexia com faturamento. Oh, glória. Eu fazia o faturamento da cidade toda para mandar para o SUS. Então, gente, assim, o negócio, eu fazia fiscalização de 13, 14, eu nem lembro mais quantas eram. Nessa parte de faturamento, cada postinho de saúde, o hospital, tinha lá as suas, né? Tinha os documentos que precisavam mandar para a gente gerar o faturamento. Então, eu fiscalizava todos esses lugarzinhos aí. Tinha que ir, às vezes, nos lugares. Então, queridos, meu serviço era papel, computador. Chega aqui nos Estados Unidos, troca o papel, computador, inicialmente por um quê? Todo mundo chega nos Estados Unidos fazendo o quê, gente? Troca o papel, computador por lá, por uma bucha, por pano, por clorox. E aí, toda vez, eu fiz um compromisso com o Senhor nessa época. Gente, eu só passei 3 meses limpando casa, mas eu sei o que é. Então, eu fiz um compromisso com o Senhor naquela época. Toda vez que eu ajoelhava diante de um vaso, para limpar o vaso, e os irmãos sabem como é que é vaso complicado, né? Gente, glória a Deus por isso. Eu ajoelhava e eu orava. Falei assim, Senhor, eu estou ajoelhando diante do Senhor, eu estou me submetendo ao teu propósito. Aleluia. E no Brasil ainda, queridos, Deus tinha me mostrado com que eu ia trabalhar, que eu ia trabalhar com criança. Eu já tinha vindo Só aqui. piorou a vida, é miséria. É chamado, né, gente? É chamado, fazer o quê? Ela sabe que eu cuido da menina dela. Ela entende como é que é o processo. Então, queridos, aí eu lembrei disso. Aí um dia minha patroa me mandou embora. Eu falei, pronto, você é serviço agora. E aí o que eu vou fazer? Comecei olhando um menininho que era da minha vizinha. E aí daquele menininho surgiu mais um casalzinho de irmãos. Aquele casalzinho de irmãos surgiu 2 irmãs. Mais as 3 da senhora. Ainda tinha as 3 irmãs. Tinha. E a igreja, né? Que é outro daycare também. E aí, gente, eu fui crescendo e andando por esse caminho. Vocês estão entendendo que então a gente tem que se adaptar. O que passou, passou, irmão. Amém. Em nome de Jesus. O que passou, passou na sua vida. Sabe? No meu casar, eu era casada. Agora eu não sou mais casada. Eu vou ficar namorando, gente? Eu não. Eu quero viver o hoje, Amém. o presente. Amém. Quem se foca no passado, nunca usufrui do presente, irmãos. Nunca usufrui do presente. Uma vez eu estava, dentro do curso de terapeuta que eu fiz, eu estava lendo um determinado livro, dessa grossura o livro, mas resumindo o livro todinho, irmãos, era uma frase, até escrevi na capa do livro, resumindo o livro, nós precisamos estar presentes e não concentrados no nosso passado e nem preocupados com o nosso futuro. Porque isso adoece. No passado demais é depressão. No futuro demais é o quê? Ansiedade. São os 2 males do século aí, irmão. Viva o presente. Usufrui dos seus meninos agora. Aí o povo olha os meninos, ai, que saudade quando meu filho era um bebezinho. Irmão, acolhe esse adolescente que está aí na sua mão, em nome de Jesus. Vai melhorando cada vez mais. Em nome de Jesus, é isso mesmo. Pelo poder que é no sangue de Jesus, gente, tem que ter fé. Amém. Amém, queridos? É assim. Então acolhe o que você tem hoje. Acolhe o trabalho. Acolhe a família. Não fique imaginando e puxando o passado. Carregando o passado. Seja hoje aquilo que você é. Adaptar-se. Amém.
A glória a Deus aí. Glória a Deus. Ai, se eu não tivesse casado. Ai, se eu tivesse separado. Irmão, não separou. Casou. Então, se adapta. Glória a Deus. E outra coisa que a gente tem dificuldade também é aceitar aquilo que as pessoas podem nos oferecer. Então, a pessoa, sei lá, vamos supor. Porque supor, né, gente? Suponho, se você tinha uma mãe, uma irmã, vou falar irmã, uma irmã ótima, vocês duas tinham um relacionamento maravilhoso, mas de repente, por dificuldades da vida, aquela irmã que você tinha mudou completamente. E aí você fica olhando para sua irmã e assim, gente, podia ser diferente. Ai, que saudade da minha irmã daquele jeito. Aceita o que você tem hoje. Tá vendo, Letícia? Amém. Aceita que a Amanda te abraça. Gente, falar abraçar, vai lá no jiu-jitsu no sábado. Agora a gente mudou lá pra casa, tem um ar-condicionado bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, faltou você lá. Hã? Você não foi. O que aconteceu, Pedro? Ficou com medo. Pedro e irmão ficaram com medo. Deixa eles treinar primeiro. Pode treinar primeiro. Eles ficaram com medo. Sabe de quem que o Pedro e irmão ficou com medo? Do ministro Priscila. Ele tá arrancando sangue lá, Tem pastor. certeza absoluta. Um dia só, tá Que o vendo? Pedro e o irmão ficaram com medo do ministro Priscila. Sabe Tem que vem, certeza mas não disso. Então, queridos, aí que tem. Olha só, resistir é necessário. João Batista foi símbolo de resistência. E aí o cara teve coragem de falar a verdade, né? Tinha lá o governador da Judéia, né? O encarregado romano. Vamos falar assim para você entender, né? O rei daquele local ali, o presidente de onde João Batista estava. De repente, esse cara estava de namoro com a cunhada. E aí João Batista caiu, vamos falar assim, entre aspas, no erro de abrir aquilo abertamente. De falar que os dois estavam pecando, estavam errando. O que eles pegam? João Batista faz? Pega João Batista e prende ele. Então, por causa das nossas decisões cristãs, às vezes a gente vai perder relacionamento, a gente vai perder, sabe? E tá tudo bem, irmão, só aceita. Só aceita porque o que está te esperando é maior do que qualquer coisa aqui da terra. O que está te esperando é o céu, é nisso que a gente foca. E aí, para a gente entender mais um pouquinho de como a vida do João Batista era complicada, aqui nesse verso 4, ele diz o seguinte, que ele se alimentava de gafanhoto e mel. E simples, né? Simples o quê? De altos e baixos na nossa vida. E aí a pessoa, quando está no baixo, né? Se afasta de Deus porque Deus não está comigo. Quando está no alto, esquece também, porque não tem uma dificuldade para ajudar ela a orar. E às vezes Deus permite dificuldade na sua vida, sabe por quê, irmão? Porque você se afasta dele. Aí na hora que você tem uma dificuldadezinha, você vai lá orar, vai lá buscar Deus. E tem gente, vou mais longe ainda, e tem gente, irmão, que nunca vai ser rico. Nunca vai ser próximo, sempre vai viver apertadinho ali. Por quê? Porque se ganhar dinheiro, vai ficar com dó de gastar. Se ganhar dinheiro, vai, como diz, né? Vai crescer, vai ficar soberbo. Irmão, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, queridos, você tem que compreender essas verdades. E é muito fácil eu chegar aqui e dizer, o Senhor quer te abençoar. É verdade, gente. Deus tem prazer em abençoar o filho. Mas olha, é pro filho. E aí não é pro enteado, não é pro criado, é pro filho. Aleluia. E o filho, ele entra assim pelo caminho da obediência. E olha só, essa questão de arrepender, como é que era o jeito na época? João Batista pregava, ok? E as pessoas eram batizadas. Só que para serem batizadas, elas tinham que se expor. Ou seja, olha, eu estou arrependido mesmo, gente. Olha, eu arrependo porque, ó, eu estava lá, né, de olho na mulher do meu vizinho. Ah, eu estava lá, né? Olha, pensei coisa errada essa semana. Irmãos, hoje a gente anda tão cheio de não me toque, que eu chamo os irmãos para vir orar aqui na frente. Os irmãos sabem que a palavra foi para você. Sabe, tem certeza absoluta. E eu não tenho problema nenhum. Falar assim, ó, Deus me mostrou que sim, tem gente aqui que tá desse jeito, assim, assim, assim. Não tem problema. Às vezes ninguém vem. Eu que estou perdendo? Não, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem me falou. É você que está perdendo que não veio. Porque ficou com vergonha. Vergonha de vir receber uma oração
vergonha de admitir que precisa sim se arrepender de algumas coisas. Entende, queridos? E aí quando eu falo que você é casquinha de ovo, você acha ruim comigo aí no seu lugarzinho. Ai, não sou não, pastora, é muito dura hoje. Que isso, irmão? Em nome de Jesus, cresce. Amém. Em nome de Jesus, cresce. Olha só, o evangelho é para quem é homem com H e mulher com M maiúsculo. Amém. Em nome de Jesus. O evangelho muitas vezes é uma porta estreita. E você, em vez de ficar alimentando mágoa, olha, pelo poder que é no sangue de Jesus, busca ajuda. Às vezes eu sinto no meu espírito, gente, que a pessoa está passando um problema. E eu vou lá, graça e paz, irmão, como é que você está? Eu vou ali puxar. Porque nem sempre, irmão, olha, Deus vai revelar para o pastor, Deus vai revelar o que você está passando. Porque a gente sempre espera o quê? Uma revelação. Não, se Deus falar comigo. Irmão, Deus está falando com você através da palavra. Olha só, tinha um homem chamado Eliseu. E aí Eliseu era... Pensa no cara, gente. O cara ressuscitou morto. Você pode imaginar? Entendeu? O cara recebeu... O irmão recebeu a capa que vinha do céu, descendente de Elias. Ele viu Elias subindo num redemoinho. Então pensa no homem de Deus que era Eliseu. Aí ele tem lá uma discípula, ele tem lá uma pessoa próxima a ele, que fala que está passando por uma aflição. E ele vê aquela pessoa vindo. E aí ele fala assim, e a mulher chega até ele, se dobra ali nos pés. E aí o servo dele, o Geazi, vem tirar. Aí o Eliseu vira assim para Geazi, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa ela aí, que eu sei que ela está angustiada, mas Deus não me revelou o porquê. Meu Deus. Então Deus não é obrigado a ficar revelando a sua vida, irmão. Você que é obrigado a procurar ajuda. A glória a Deus. Glória a Deus. Gente, pastor não é adivinho. Amém. Deus fala comigo, fala, irmão. Demais da conta. Glória a Deus por isso. Eu falo que eu recebo uns downloads do céu, assim, porque eu falo assim, Jesus, como eu quero que meu povo usufrua dessa palavra, como eu quero que meu povo usufrua dessa paz que eu sinto, Jesus, dessa convicção que o Senhor é Deus, dessa convicção que o Senhor está comigo. Eu quero que você usufrua isso, mas eu não posso fazer nada além de orar por você, porque é você que tem que se abrir, é você que tem que se achegar, é você que tem que falar. Estou passando uma dificuldade, busque ajuda. Isso é símbolo de humildade, é o que o gafanhoto era. Gafanhoto era comida de gente pobre. Ou seja, João Batista, apesar de todo aquele poder, gente, o cara foi chamado de maior profeta, queridos, maior que Isaías, maior que Jeremias, você pode imaginar isso? Maior que Daniel. O irmão João Batista foi chamado do maior profeta que pisou na terra, mas não fez um milagre, só gritava com o povo e mandava o povo se converter. Aleluia, Jesus. E aí, queridos, eu e você fica aí com essas vergonhinhas bestas, querido, pelo poder que é no sangue de Jesus. Desce do pedestal, abre sua alma, sabe? Em nome de Jesus, sim. Olha só, querido, vale a pena. E aí, amados, eu quero que você entenda o seguinte. Pega, vai pondo aí por ele, para ele aí baixinho aí para mim. Olha só, o estilo de vida de João Batista mostrou que ele poderia até ser pequeno aqui na terra. Por que eu falo pequeno? Ô pastor, mas você não acabou de falar que ele era o maior profeta? Sim, mas a vida dele foi um desastre, humanamente falando. Ele foi como um meteoro. O ministério dele foi um meteoro que apareceu no céu, balançou a terra e caiu na terra. Por quê? Lembra que eu disse que ele foi preso? Ele foi preso porque falou a verdade. E aí depois tem um evento lá e a filha de Herodias, que era a mulher que ele falou que estava ficando com o cunhado, dançou. E aí o rei achou aquilo lindo, maravilhoso, Herodes achou aquilo lindo, maravilhoso, e falou assim, olha, vou falar uma coisa para você, moça. Você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino, que eu vou te dar. De tanto que eu gostei da sua dança. A gente sabe que aqui ele estava parafraseando, né? A gente sabe que ele estava usando, como diz, né? Uma hipérbole, né? E tudo mais. Mas na verdade, irmãos, aquelas palavras de Herodes estavam marcando, aleluia,
o valor de João Batista. Aleluia. Aquele homem que na terra não valia nada, tanto que foi decapitado, que a menina pede. Então eu quero a bandeja, a cabeça de João Batista numa bandeja. Então João Batista foi decapitado ali, mas o que ele valia no céu era mais do que a metade. Aleluia. Aleluia. Então o que você vale no céu, irmão, é nisso que você precisa focar. Aleluia. Aqui tudo passa. Ah, porque eu fui humilhado, pastor. Irmão, não, Jesus, just do it. Só vai. Larga isso para trás. Vão para frente. Estava atendendo recentemente gente lá do Brasil. Põe um que está com letra, minha filha. Estava atendendo gente. E não põe ele cantando, não, porque vocês ficam olhando para ele em vez de para mim. Hã? Mas o povo ficou olhando ele tocar, minha filha. Eu sei. Não adianta. Já fiz esse teste várias vezes. Aí você presta atenção, estou fechando a ministração aqui, estou falando o que Deus está fazendo, e aí vocês olhando para o irmão cantar. Mas ó, irmão, e aí a gente faz, né? Esse dia estava atendendo uma pessoa lá atrás, um líder, e aí o líder lá sofrendo, chorando, porque estava sendo perseguido, sofrendo perseguição. Eu falei assim, irmão, larga a mão disso. Larga a mão de pensar sobre isso. Larga a mão de sentir essa amargura de alma. Só vai, só faz. Fecha o ouvido, querido. Fecha o ouvido. Está criticando, está falando, está te humilhando. Fecha o ouvido, irmão. Só faz o que é certo. Ah, pastora, mas vou ter consequência. Está tudo certo, irmão. Que você perde aqui, você ganha do céu. Aleluia. Está tudo certo. E aí, amados, o Senhor te chama hoje. Qual festa é?